Boa noite. Vamos a Atos capítulo 12. Continuando a nossa exposição no livro. Vamos ler dos versículos 1 a 4, depois nós continuaremos. Então, Atos capítulo 12, versículos de 1 a 4, diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardar, e tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra lida, um pedaço dela, pelo menos, do que pretendemos mostrar, que sejamos orientados pelo Teu Espírito Santo para as verdades aqui contidas e que nos edifique, que leve a Cristo os que precisam dele desesperadamente, como todo ser humano que ainda não o fez, não se entregou a Cristo. E obrigado por nós que já passamos por este privilégio e cada vez temos mais vontade de imitá-lo, de aprender da Tua palavra. Em nome dele, Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Esse Herodes aqui é Herodes Agripa. Ele é neto daquele Herodes o Grande, um grande malfeitor. Foi ele que mandou matar aquelas crianças lá em Belém, na época, quando Jesus nasceu. O avô deste. Você vê que ele é uma família muito distinta. Esse aqui resolve mandar prender alguns da igreja para defender alguma doutrina que achava que eles estavam pregando errado, ou com algum motivo lícito, ao menos minimamente justificável para um governante, que eram opositores a ele, estavam trazendo alguma ameaça para o cargo dele. Impressionante a maneira clara e chocante como Lucas coloca, para maltratar mesmo. Pronto, esse é o motivo bíblico. E é bom nós explorarmos um pouco esse aspecto. Quando digo explorar, é pelo menos parar e focalizar, para mostrar como o mundo é com relação a Jesus Cristo. O mundo odeia ao Senhor Jesus Cristo. É assim. Aí ele manda matar o primeiro apóstolo que morre como Marte aqui. Já tinha morrido Estevão, que não era apóstolo, conhecido como o primeiro Marte registrado da história da igreja cristã. Estevão. Esse aqui é irmão do apóstolo João, que curiosamente foi o último apóstolo a morrer lá já perto do ano 100, de acordo com o que se tem como fato. Escreveu o livro de Apocalipse e tal, o irmão deste. Então, este aqui foi morto logo no início, e o irmão João, irmão dele, João, lá depois, lá no fim, foi o último. Mandou matar Tiago. Vendo isso ser agradável aos judeus, prosseguiu. Gostou. Achou boa a experiência.
E aqui já vemos uma motivação política, não mais um capricho, como a primeira parte dá a entender, que ele mandou, perseguiu alguns para maltratá-los. O propósito dele era este, por algum motivo, não explica por que ele queria tanto maltratar. A explicação, como eu coloquei aqui, é teológica, no sentido de perseguir a Cristo, o ódio a Cristo e tudo, mas a motivação pessoal dele para fazer isso, não sabemos. Talvez algum conchavo lá com os fariseus, os saduceus, não sabemos. Agora temos a motivação política, ficou claro. Agradou aos judeus. Que judeus? Implicitamente os líderes judeus lá, obviamente não cristãos, talvez fariseus, saduceus, e que estavam já... Aquela fase da igreja ser bem-vinda, e de Pedro passar e pela rua, e até a sombra dele eles queriam tocar em Pedro, que a sombra dele fazia milagres, e aquela fase de euforia e de alegria que foi bem recebida, e eu falei sobre isso no começo de Atos, e dizia, isso aqui é provisório, pessoal, isso aqui é provisório. Claro, vocês sabiam também. Então, esse período estava acabando, ou pelo menos perdendo já o encanto, de maneira que alguma coisa tornou os líderes judeus muito impacientes e muito ansiosos para se livrarem da igreja. Talvez toda aquela história que eu dediquei umas 3 pregações de Pedro com Cornélio, que eu avisei, preguei várias vezes sobre isso, ou seja, abrindo as portas da igreja para gentios. Então, se os fariseus e saduceus, os líderes judaicos, mesmo que não estivessem abertos os corações para a doutrina de Jesus Cristo, mas provavelmente eles vendo ali só coisa de judeu e tal, já deviam aceitar-se meio engasgado. Mas quando Pedro chegou em Jerusalém dizendo, eu estive lá, aliás, antes de Pedro já chegou a notícia, Pedro esteve lá em Cesareia e entrou na casa de gentio e tudo, já explicamos isso. Aí Pedro foi até chamado para dar uma explicação formal do que ele tinha feito. Então, coincidência ou não, pode ter sido aí um ponto muito importante que os líderes judaicos aí perderam a paciência e pegaram o apoio de Herodes Agripa. Então, seja como for, aqui são tempos já de perseguição, tempos de morte e dureza, já com relação à igreja. Então, ele prende, depois de matar Tiago, não é prender, ele matou Tiago, isso foi do agrado dos judeus, aí ele prossegue e tinha um plano maior. Pedro, que era o líder dos apóstolos, pelo menos até aquele ponto. Então, ele prende Pedro. E, conforme eu já li aqui no 4, o plano dele era apresentar ao povo depois da Páscoa, que tudo indica, pelos estudiosos aí, que seria, talvez no dia seguinte, ou isso aqui, ou poucos dias depois. Então, Pedro estaria vivendo os últimos dias da vida dele, de acordo com o plano de Herodes. Ele queria... Ali era uma questão só para constar mesmo. O julgamento de Pedro já estava resolvido e liquidado, do jeito que tinha mandado matar Tiago, assim que quis. Então, ele prende Pedro, porque não matou imediatamente, muito provavelmente por causa da própria festa da Páscoa. Lá eram momentos delicados para mexer com esse tipo de coisa, uma festa importante, então deixou quieto, prendeu, guardou Pedro, super bem guardado. Não sei se vocês viram. 16 soldados, em 4 grupos de 4, ao longo da vigília da noite, a noite se dividia em 4, diz lá, então eles tinham 4 soldados durante um quarto da noite, depois no outro quarto da noite mais 4, mais 4 e mais 4. Então era um grupo de 16 soldados, não conjuntamente, mas de 4, 4, 4 e 4,
vendo Pedro preso. 2 ao lado de Pedro, um do lado esquerdo, outro do lado direito, e 2 nos portões. Esses 4 tinham essa função. Continuemos então. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Provavelmente é o mas, essa palavrinha aqui, talvez o mais importante da Bíblia, pelo que significa. Esse mas aqui é pesado. Aparentemente, sim, Lucas, o autor de Atos, né? Sim, então Pedro estava aqui guardado, trancado, super protegido de guardado mesmo, né? Mas a igreja estava orando por ele. Muito bom, muito bom sabermos que a igreja estava orando por ele, é uma informação interessante, é útil a gente saber que a igreja estava orando por ele e tal. Mas esse mais tinha alguma coisa adicional, como se dissesse assim, tinha algo acontecendo paralelamente que teria muito a ver com o fato de Pedro estar preso. Não era uma informação, Lucas foi um mestre aqui, ele falou nisso e deixou suspenso. Havia oração incessante de Pedro, e continua a história. Lá na frente, vamos entender por que Lucas colocou esta informação aí. Não era puramente uma informação adicional, paralela à história. Não, ela fazia parte inerente da história. Mas tem algo muito importante acontecendo que vai já ficar claro e tal. Esse é o tom que nós podemos ver aqui. Esse algo a mais era apenas oração. Esse apenas é, entre aspas aí, porque não tem nada de apenas. Curioso que poderíamos pensar também, não, é porque Pedro colocou isso aqui, porque eles estavam bolando um plano de fuga. Os irmãos lá da igreja fecharam lá, vamos tirar Pedro lá de dentro, estavam planejando, tá? Não, estavam nada, era só o que Lucas disse mesmo, estavam orando, só. É o tal do apenas. Fica no ar o assunto da oração da igreja, e lá vai Lucas com mais detalhes no versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, então aí está, dizendo que estava no finzinho já do período dele preso, e ele seria morto logo depois, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Alguns até comentaram, Pedro numa situação dessa, praticamente sabendo que ia morrer, estava com os dias ou horas contadas, e ele dormia aqui. Alguém até toma isso um pouquinho além e mostra a tranquilidade dele, a paz, que ele estava lá e tudo. Eu tinha um amigo missionário que, quando alguém estava falando que hoje é um mal muito comum, insônia, né? E muita gente tem insônia, pode ser novo, pode ser velho, o que for. Aí alguém perguntar, e o senhor não tem insônia não, pastor? Eu não, consciência tranquila. Deixava uma pinicada, como se aquele que não dormia de noite não tinha consciência tranquila, que não tem nada a ver, né? Pelo menos normalmente não tem. Mas me lembrei até dele porque alguns comentaram mesmo, olha aí Pedro, devia estar com consciência muito tranquila, dormindo, gostosamente. Assim nós imaginamos, porque ele acordou, vocês vão ver que ele acordou zonzo, estava dormindo mesmo. Quando Herodes estava, já falei. Pedro
aqui é acrescentado que ele estava acorrentado com 2 cadeias. Então, foi pouco. 4 soldados de cada vez, durante um tempo, saíam os 4, estava mais 4 renovados, sem sono, 4. Depois de algum tempo, na noite, saíam os 4, estava mais 4, eram 16 homens para segurarem este Pedro, desarmado, pacífico, estava fazendo nada contra o governo, contra Herodes, nada, mas guardando com os soldados, e acharam um pouco e acorrentaram Pedro, com 2 cadeias, um era pouco, 2, muito interessante, como se fosse perigosíssimo. Versículo 7 a 10, eis, porém, que sobreveio, eu digo versículo 7 a 10, sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, estava dormindo mesmo, dizendo, levante-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão, ele estava confuso. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, eram 4 soldados, 2, um ao cada lado dele, e 2 guardando as portas. 4. Depois de terem passado a primeira e a segunda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o último, que obviamente era o maior e o mais bem protegido, certamente, porque era o que dava para o limite da prisão, chegando na calçada, se é que havia na época. Seja como for, era o portão externo, o último. Eu estou aqui, 10. Dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, nós vemos aqui uma série de acontecimentos espetaculares acontecendo. E se alguém quiser se lembrar da observação quase casual de Lucas, de que a igreja estava orando por Pedro, fique à vontade para se lembrar. E é bom se lembrar mesmo. E pensar que não é uma coisa tão assim, disparatada ou uma coisa sem ligação com a outra. Vemos agora algo acontecer sobrenaturalmente. O anjo aparece, fica tudo claro, não se sabe como nem por que meios, desperta Pedro, as cadeias caem imediatamente das mãos de Pedro, não sabemos como também, em termos de explicação, se o anjo abriu ou caiu só mesmo, sabemos. Manda que ele se vestisse, cingir o cinto ou alguma correia que ele tinha ao redor dele, a roupa comum dele, e as roupas eram muito frouxas, soltas, e cingir significa, de alguma maneira, amarrar a roupa, prender, como usa um cinto hoje, ou uma correia, ou coisa desse tipo. Se prepare, se vista, dizendo isso, se vista depressa, e o seguisse. Eu queria chamar a atenção para esse depressa. Caberia uma pregação um dia só sobre esta palavra depressa. Em momentos críticos, assim, em momentos importantes, significativos, quando Deus está providenciando alguma coisa através de algum servo dele e quer alguma providência de alguém, invariavelmente a gente vê essa palavra aí. Depressa, vamos, logo. O recado eu vejo como sendo muito claro,
um senso de urgência na obra de Deus. É isso aí, senso de urgência. Poderíamos falar bastante sobre isso, mas eu quero dar só o toque. Então, tudo bem, quando alguém vai se dispor a servir a Deus, é bom fazê-lo com segurança e com convicção e tudo. Não quer dizer que você vai chegar a uma convicção em um dia, uma semana, ou um mês, ou mesmo um ano, não sei, essa questão de chamada e de convicção chegando no coração, não há uma regra e varia muito e tal. Mas, uma vez estando convicto de que é para fazer algo, como se você tivesse liberado, pode ir, pode fazer, pode se matricular no seminário, pode se mudar para a cidade tal que você quer evangelizar, pode ir. No momento em que você entende isso de uma maneira geral, é mais ou menos assim: não adie mais não, não adie mais não, vá e vá logo. Está convicto? Está convencido? Não é não vá ficar adiando por adiar, ou buscando uma convicção maior do que você já tem. Se você já tem a convicção plena, claro, mas às vezes você tem uma convicção plena, mas quer mais ainda, quase como uma maneira de esperar um pouco, sem muita coragem. Então, vá. É urgente, a ordem de Cristo é urgente. Se eu começar a desenvolver, eu vou tomar um rumo aqui que eu não queria tomar. Mas não se esqueça disso, não fique, para o mês eu vou pensar, eu estou pensando em fazer uma coisa para Cristo, ou com relação ao ministério, ou a uma certa obra, ou falar com o pastor da igreja para lançar uma ideia, um projeto, uma coisa, mas no fim do ano aí, outro ano eu faço, aí muda de ano, não, mas tem um carnaval aí, breve, depois vai adiando, depois. Para o ano eu vejo esse negócio de seminário, está cada vez mais forte em mim, estou com uma vontade enorme de estudar no seminário, mas depois. Não faça assim. Vamos, Pedro, depressa. Agora os detalhes, né? Você vê que Lucas está muito bem informado, o autor, muito bem informado dos detalhes aqui, provavelmente contados por João Marcos, filho da senhora para a qual Pedro se dirigiu, como vamos já ver. Então, se apronte, calça a sandália e põe a capa. 3 ordens que aparentemente seriam até desnecessárias ou meio óbvias, né? Vamos, Pedro, me siga e se ajeite aí, me siga. Meio óbvio, mas ele diz: a sandália, as roupas comuns e a capa. 3, mostrando detalhe. E segue-se uma das fugas mais espetaculares que a gente tem notícia, e sem nenhuma explicação de nada. Simplesmente o relato de Lucas. Não se preocupe em explicar nada. Nem exatamente esse anjo, o aspecto dele, era Gabriel, era algum anjo que a Escritura faz o nome, tem um nome, nomeia. Vemos que o próprio Pedro pensava que era uma visão, foi tão espetacular e tão rápido e tão fora do comum que Pedro não sabia, né? Talvez um sonho, uma visão, uma coisa desse tipo. Demorou para Pedro entender. E, na prática, o que aconteceu foi o anjo dizer assim: me siga. Só isso. Pedro, se ajeite rápido e me siga, deixe comigo. E Pedro lá se foi, não sabia nem se estava acontecendo ou se não estava acontecendo. É muito interessante a história. E ele foi atrás do anjo. Passaram então por 2 sentinelas, como já está escrito aqui. Como é que eles passaram? Ninguém sabe. Estavam dormindo as sentinelas? Estavam desmaiadas? Tinham ido tomar uma Coca-Cola no meio da noite?
Não sei, um cafezinho? Não sabemos. Detalhe, não interessa. O fato é que eles passaram. Aí o portão de ferro é o tal do último, de quem vai saindo, o primeiro de quem vai entrando, né? É fazer o limite com a rua. Esse abriu automaticamente. Interessante que não diz nem que tinha controle remoto, né? E o controle remoto a gente já conhece muito bem aqui. Tudo hoje na vida é controle remoto, né? Mas é curioso o nome automaticamente, 2000 anos atrás. E eu fui olhar no grego, como é que está lá esse automático. Automático, não tinha nada automático. Na época, como nós conhecemos a ideia de automático, você aperta, abre ou fecha, ou explode uma bomba automática, é nesse sentido. Mas a palavra no grego lá significa apenas assim, por si só. Só isso. A palavra automático, no português, vem de duas palavras no grego, que traduzidas significa isso. Por si só. Sozinho. Pronto. É isso aí. Sozinho. Só que no nosso caso, a gente chama, o portão lá de casa é automático. Eu aperto aqui o botão e ele abre lá. Não é bem automático, não. Porque você aperta o botão emite ondas numa certa frequência, que encontra lá um outro aparelho e capta a frequência e tal. É automático no sentido de que não tem que estar lá. Mas passa-se muitas coisas da física acontecendo aí. Esse aqui, não. Esse é automático puro. Ninguém acionou nada. Esse é o automático para valer. Esse é o automático que os Google, os Musks da vida aí não vão saber fazer nunca. Por mais automatizado que façam as coisas, robôs e etc. Esse aqui não. Esse aqui foi Deus, disse, abre e abriu. Aí o anjo entraram por uma rua, note o detalhe, uma certa rua lá, mostrando o conhecimento da cidade. Lucas disse, até a rua que eles seguiram lá. Aí logo depois o anjo sumiu. Para onde ele foi, de onde é que ele veio? Nada, não interessa, não faz parte da história. Normalmente, as interferências de anjos na Bíblia são quase sempre rápidas e com pouco diálogo. É típico. Não estão aqui para bater papo, para conversar, e vem com uma missão muito específica. Anjo literalmente significa mensageiro, né? E vem com uma mensagem, uma tarefa de Deus para cumprir, e cumprido ali, às vezes dão uma certa explicação, como no que apareceu para Isabel, apareceu para Maria, explicaram alguma coisa lá e tal, mas muitas vezes praticamente nada, como aqui. Aqui nós não vemos uma frase de diálogo do que estava acontecendo em si, apenas o anjo disse, se prepare e me siga. Acabou-se. Aí ele sumiu. Aí Pedro caiu em si. Caiu em si no sentido de dizer, eu estou fora. Não era visão, não era sonho, não. Era real para valer. Eu estou sozinho aqui, numa cidade, na Jerusalém, e estou fora da prisão. O que eu faço? E ele então tomou uma ideia muito interessante. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Não era só Herodes, mas interessante que ele junta o povo judaico aqui como não sendo a favor da igreja do Senhor Jesus Cristo, como se estivesse contra ele. O fato é que, finalmente, ele caiu em si, e agora entendeu mesmo. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Linkou. Agora Lucas fez o link. Tinha dito lá no começo que a igreja estava orando por ele, agora ele junta. De repente, quando vemos, Pedro está na casa
pelo menos diante da casa onde estavam orando por ele. Agora entendemos, está fechando a história belíssima. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Aqui é uma cena engraçada. Nós não temos como deixar de rir. Ela, de tão alegre, deixou o pobre coitado lá fora, correndo um perigo enorme. Imagina como é que devia estar Pedro, imaginando quem estava atrás dele, claro, e a qualquer momento ele poderia ser pego, e a angústia dele e a euforia dele de mostrar que estava salvo, deve ter sido momentos, como se gosta de dizer, uma eternidade para Pedro, ele lá fora, sem poder falar muito alto também, por causa da necessidade do silêncio. Ele era um fugitivo, e que fugitivo, de alto interesse do próprio rei Herodes. E ela não se digna abrir a porta para ele, coitada, de tão eufórica que ficou também, e volta para contar para os irmãos. Essa vontade da moça de compartilhar alegria com os amigos, é curioso isto, foi maior do que o desejo de abraçar o próprio Pedro. Não sei se vocês notaram isto. É claro que ela queria abraçar Pedro. Ela conheceu a voz de Pedro, conhecia Pedro. Claro, todo mundo conhecia, os crentes conheciam o Pedro lá. Então é evidente que ela gostaria de vê-lo, abraçá-lo, estava orando por ele. Inclusive, aí está o próprio do lado de fora da calçada. Mas algo maior do que o desejo de falar com Pedro tomou conta de Rode. O que foi? Dar a boa notícia. O ser humano gosta muito de dar boas notícias. Infelizmente, às vezes, gosta de dar más também. Um pouquinho malvadeza nossa de gostar de má notícia, mas aí já é por causa da nossa pecaminosidade, não é coisa boa, não. Mas, pelo menos, temos a favor que nós gostamos também, e muito mais, pelo menos uma pessoa normal, de dar boas notícias, contar uma coisa boa, coisa boa. Me lembro a minha alegria ao ver meu nome lá num colégio exposto lá, no vestibular de engenharia, quando eu olhar, está lá o meu nome. Lá. Me ligar logo para meu pai, para minha mãe, e tal, Sandra, é uma coisa indizível, e vocês sabem disso. Se cada um aqui já passou por momentos e uma vontade intensa de contar uma alegria, de uma novidade. Não sei se a palavra novidade está mexendo com você um pouco, que era o meu propósito. Novidade boa. Me inverter as palavras. Boa novidade. Boas novas. Estou falando de quê? Estou falando do Evangelho. Deve ser muito natural que você, crente, tenha vontade muita de dar a boa notícia de que Cristo morreu para pagar os pecados de quem se arrependesse, de que você foi salvo, de que alguém na sua família também foi, e outras particularidades suas, mas passar a boa notícia do Evangelho. Eu sei que tem pessoas mais evangelistas, eu acho que essa palavra evangelística nem existe no português, mas vou depois ver para mim, que ela é perita em português. Evangelística, nem sei se tem. Tendo ou não, não interessa, você está entendendo o que eu estou dizendo. Então, tem pessoas que gostam mais, eu sei, de evangelizar, de falar de outros, e vai em lugar público e tal. Outras são mais recatadas. Não estou nem falando disso. Os mais recatados é o jeito, cada um, às vezes até uma timidez particular, pessoal e tudo.
Eu não estou falando nem da euforia ou da forma muito pública ou não tão pública. Não. Claro, tem as vantagens e tem as particularidades de tipos diferentes de levar a boa nova, mas as boas novas. Eu estou falando da alegria de falar do Evangelho. Aí não precisa estar numa praça pública, não precisa estar na frente de uma televisão, na frente de um monte de gente. Aí pode ser no consultório de um médico, ou no ponto de um ônibus, uma pessoa só, baixinho, mas alegria dentro do coração. É isso que eu gostaria de mexer com você agora. Crente. Então, não é se você anda com os bolsos cheios de folhetos evangélicos. Se anda, amém, graças a Deus, como eu disse, ótimo. Mas não é o que eu estou perguntando. É se você tem prazer, como Rod não se aguentou, e nem era o evangelho. Era bem ligado com o evangelho, né? Porque era o grande apóstolo Pedro lá de fora lá, e ela não se aguentou, saiu correndo para contar. Então é engraçado, mas tem algo que não é engraçado aqui, é sério. É saber se você tem essa vontade, essa alegria de falar das boas novas do Senhor Jesus Cristo. Coisa triste é quando a gente descobre que um crente estará no emprego dele, no trabalho dele, ou na escola, ou num prédio, morando lá 10 anos no prédio, aí ninguém sabe que ele é crente. Tudo bem, eu não sou daquele que está falando o tempo todo, ok, mas o vizinho, o porteiro, poucas pessoas que sejam, mas que você tem um pouco mais contato e tal, né? Faça saber que você é crente. E o evangelismo nunca deve ser mecânico, uma história da qual você ouviu falar, e nenhuma aula de teologia belíssima e muito bem estruturada. No evangelho é contar a sua história. A sua aconteceu comigo, certo que você vai depender de dados que você ouviu falar. A morte de Cristo, você não viu ele morrendo no Calvário. Você ouviu falar pela Bíblia, ok. Mas você vai dizer, aconteceu comigo. O que aconteceu com você? A salvação. E claro, espera-se que você tenha a doutrina correta. Depois que ele morreu na cruz, todos os seres humanos ficaram salvos automaticamente, imediatamente, inclusive todos aqueles que nascem. Não faça isso, é doutrina errada. Então, é importante uma teologia correta e tudo, mas não é uma aula de teologia em si, não é uma coisa mecânica por fazer. Eu fico um pouquinho assim, às vezes, eu não lembro de ter feito uma vez na igreja, não. É de campanhas evangelísticas, aí chega e diz quantas pessoas você falou evangelho, já vi que às vezes dá um prêmio para aquele que falou mais, para mais pessoas na semana e tal. Prefiro não fazer. Respeito quem faça e tudo, mas prefiro não fazer. Para chegar e dizer, não, eu falei para 8 pessoas, eu falei 7. Eu ganhei o prêmio. Depois eu falei, foi para 12. Eu pedi meu prêmio. Então, pessoalmente, falar do Evangelho é uma coisa tão nobre, tão especial, e deve ser tão quente do coração, que mesmo que seja um estímulo, que pessoas defendem esse tipo de coisa e tal, eu disse, respeito quem que faça isso e tal, mas pessoalmente eu não vibro não. Seja como for, fale com gosto. Muito bem. Corre Rhodes e vai contar a história. Pedro está aí fora. Aí eles disseram, que maravilha! Nossas orações foram ouvidas, graças a Deus, que Deus poderoso. Então eles disseram, estás louca. Como? Estás louca? Não acabou não. Ela, porém, persistiu em afirmar que assim era. Eu vi Pedro lá fora, não estou doida, não.
Aí eles disseram, segunda vez, é o seu anjo. O que é seu anjo? Havia uma crença na época do anjo da guarda, que é um assunto discutível. A Bíblia dá algumas pistas assim, que há algo parecido com isso, provavelmente, ela não desenvolve. Seja como for, na época, tinha dois tipos de pensamentos. Que havia um anjo que tomava conta de um ser humano, e um segundo pensamento era que o anjo que guardava aquele tinha a mesma forma do outro, era a cara do outro, se batesse uma foto era a mesma coisa. Então era um ser angelical, mas com a cara, totalmente, o aspecto do outro lá. Essa parte não tem nenhuma base bíblica, mas, seja como for, se falava muito, na época, do anjo do fulano, o anjo do cicrano e tal. E repito que a Bíblia dá a entender alguma coisa nesse sentido, quando fala no anjo de pessoas e tal. Mas é algo que a Bíblia não desenvolve muito. Então é uma coisa que tem um fundo bíblico aí, mas como sempre as pessoas vão muito mais longe, né, e acabam entrando por área que não fala esse negócio de estar ser a cara do outro, não tem nada disso. Não importa, aqui não entra no mérito. Lucas está contando a história. Se é uma crença correta, se não é correta, não é o caso aqui. Lucas está contando isso. O fato é que isso é meio decepcionante, gente. A gente fala dos irmãos que estavam orando por Pedro, acha espetacular a iniciativa deles. Alguns acham, inclusive, que Pedro passou vários dias preso, porque estava na véspera de ser entregue para ser morto. E a ideia que dá é que, enquanto ele estava preso, a igreja orava. Alguns comentam isso, que parece então que a igreja foi dias orando por Pedro, porque ele passou dias preso. Então, seja como for, é lindo esse exemplo de oração da igreja, e uma oração séria, que tocou no coração de Deus. Ao mesmo tempo, os irmãozinhos lá, para variar como? Nós temos pontos mais fortes, pontos mais fracos, não tem bonzão no nosso meio, ou em lugar nenhum, quando o assunto é crente, é padrão de ser crente. Tem até teólogos que não entenderam bem as Escrituras, que dizem que a perfeição pode ser alcançada aqui, inclusive John Wesley, fundador do metodismo, milhares e milhares de seguidores, ele ensinava claramente que é uma heresia, muitos, da maneira como nós, mais ortodoxos, achamos, que a Bíblia não ensina isso, mas que ele achava que podia chegar à perfeição, o ser humano e tal, que não chega, não vai ter perfeição aqui. Então, é força e é fraqueza, ponto alto é ponto baixo. Assim somos nós. É bom você saber que você é assim, que o seu pastor é assim, que todos nós somos assim, para você ter mais consciência de quem você é e ter mais paciência com o irmão. Na hora de uma queda do irmão, na hora de um problema do irmão, não esmaga o irmão. Você hoje está forte, amanhã você está fraco. Irmão que hoje está por baixo, amanhã está muito bem, espiritualmente falando. Então, não é assim. Seja como for, então, é o que nós vemos aqui. Igreja forte, orando, intercedendo diante de Deus por Pedro, e na hora H, uma fé aparentemente modesta, que oram por uma coisa, acontece o que eles estavam pedindo, talvez melhor do que eles estavam pedindo, e não acreditam. E antes de admitir, acabaram acreditando, né, de tanto Rod insistir. Mas antes disso, deram duas opções, não tem essa. Primeira opção, Rod está louca. Esse louca, quer dizer, fora de si, ela está muito eufórica, ela está meio esquisita. Rod, não, você está doida. Aí ela, não estou, eu vi. Ah, pois está bom, o que nós vamos dizer agora, hein? Então foi o anjo de Pedro que você viu. Inventaram outra, inventando desculpas para explicar que a oração que eles fizeram e que Deus respondeu
não foi respondida. Agora vá. É impressionante como isso ocorre conosco, ou deve ocorrer, o tempo todo. Não, pastor, comigo não. Ah, com você não. Só com aqueles irmãos pesados ali, com a fé daquele calibre. Com eles aconteceu isso. Com você, não. É claro que acontece o tempo todo. Então, é impressionante isto. Aí vem um segundo ponto também que eu quis anotar aqui, porque eu não acho que foi muito legal com a pobre da Rod, né? Você gostaria de chegar aqui dando a notícia e a gente dizer assim, você está doido? É desagradável. Eu não gostaria, não é muito agradável, não. Você está doido. Você viu uma coisa, você está batendo na porta e tal, você está doido. Você endoidou. Como é que pode? Eles é que estavam com problema, sem crer naquilo que Deus fez, e ela que estava doida na história. Típico, seu, meu, nós devemos nos guardar destas coisas, ter cuidado com isso, estar atentos para isso. Quem mexe com Deus deve estar preparado para ver Deus reagindo, e esse mexe significa trata coisas com Deus, ora a Deus. Eu entrego meu filho a Deus, entrega mesmo? Bom, eu entrego se for para curar o menino. Se for para dar um câncer lá, paciência, né, senhor? Assim não. Entrega ou não entrega? Se você lida com Deus, você se prepare para o que vem dele. Às vezes vêm coisas agradabilíssimas, espetaculares, como esta. Agora você pensa nos parentes do Tiago, apóstolo, morto, há poucos dias, conforme nós começamos o capítulo. Esqueça de Tiago, não. Uma frasezinha, né? Herodes fez passar o fio da espada, Tiago. Aí passa para outro versículo. Para! E a mãe dele? E a mulher dele? Apóstolo de Jesus Cristo? Viu tudo que houve com Cristo? É isso. Prende e mata. Homem fiel. Aí Pedro livra. A ponto de não acreditarem de tão bom que foi. O mesmo Deus mexeu com Deus. Se prepare. A morte, doença, cirurgias, decepções, incêndios, batidas, traições, prisões. E se prepare para o mesmo Deus lhe dar coisas espetaculares. A mulher dos seus sonhos, o marido dos seus sonhos, a profissão dos seus sonhos. Você pensou o mais alto que você pensou. Deus foi mais ainda. Eu nunca imaginava. Uma igreja boa, alguma coisa que você pensa bem agradável, gostosíssima. É gostosa mesmo. Para as coisas daqui. Aí Deus dá em abundância. Chega, sobra. Chega, você fica constrangido. O mesmo Deus. Esse é o nosso Deus. E que nós vemos numa história dessa, dois pontos aqui paralelos, completamente contrastando um com o outro. Mata um e salva o outro miraculosamente. A pergunta é, muitas vezes, por que não salvou Tiago também como salvou Pedro? Aí
Talvez fosse bom perguntar, por que não matou Pedro também, como matou Tiago? A gente só pensa de um lado. Mas os planos de Deus são perfeitos na morte e na vida de alguém, quando Ele manda matar e quando Ele manda proteger a vida. Ele dá saúde e dá doença. Ele não deixou de ser menos santo, menos benigno, menos amoroso com isto, não. São os planos dele. Ah, pastor, eu não entendo nada desses planos dele. Ótimo, você está concordando plenamente com as Escrituras, que dizem que você não entende coisa nenhuma mesmo. Ainda bem que o pastor Mauro entende e explica tudo para nós. Não entendo coisa nenhuma. Igualzinho a você. As coisas misteriosas, as coisas, não entendo. Um pouquinho mais fundo ali, por causa dos estudos, que a gente pesquisa mais, e só um pouquinho mesmo. Pronto. Mas entender essas coisas, esses propósitos de Deus, a Bíblia diz que não entende. Muito bem, Pedro entra, aí, tu estás doida? Não, estou não, então é o anjo dele, aí vem o 16, então, entretanto, Pedro continuava batendo, coitado, desesperado lá, parem de discutir, parem de inventar desculpas, sou eu. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal para que se calasse, o barulho ficou grande demais, vão descobrir, a gente, que os vizinhos vão já denunciar. Peraí, silêncio, a gente quase que vê a cena. Quando viram e Pedro, explodiram de alegria, obviamente, além de ter recuperado o irmão que ia direto para o asilo, o pobre da roda. Não, está louca não, realmente, fica aqui. Sinal com a mão para que se calassem. Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Esse Tiago aqui era irmão de Jesus. Esse Tiago aqui. O outro Tiago, irmão de João, estava morto. Apóstolo. Esse aqui não era apóstolo. Ele era descrente até pouco tempo antes de Jesus morrer e ressuscitar. Anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sumiu. Nunca ninguém soube para onde Pedro foi. A especulação dos estudiosos aí, uns acham que foi para Roma, outros foi para lugar tal, outro lugar tal, não se sabe. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Então, Deus segurou até de manhã a história. Aí começaram a perseguir e a procurar Pedro quando amanheceu. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, procurou com gosto, claro, foi uma humilhação para Herodes, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Sabe o que é isso? Você acha que é pagar uma multa? Então Herodes mandou matar todos os guardas. Justiçada é isso, na época. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou algum tempo ali. Então, já encerrando, eu quero duas observações finais sobre a oração. Antes disso, lembrar que o poder de Herodes aí não valeu coisa nenhuma, fez tudo que pôde para proteger, quando Deus resolveu que ia entrar e tirar Pedro, entrou e tirou mesmo. Então, não quer dizer coisa nenhuma, isso deve servir para nós como ânimo. Então, se você estiver numa prisão um dia, você se lembrar dessa história, você pode, Deus pode me tirar daqui por um anjo. Pode não tirar, provavelmente não irá tirar, e não tem sido a maneira normal de Deus agir, mas Ele pode e Ele fez. Então, se Ele não tirar, não é por falta de poder, nem de amor a você, porque Ele amava Tiago, que Herodes matou a fio da espada. Deus amava Tiago. Deus queria proteger Tiago, e protegeu até o dia que Deus disse, agora mais não, pode vir para o céu. Acabou, essa é a maneira de Deus olhar. Primeira observação sobre a oração. A oração da igreja não era a favor dela própria, mas de Pedro. Interessante isto. No fim era por ela própria, porque todos eram unidos ali, sim. Mas eu quero chamar a atenção, é que era uma oração dirigida para um irmão em necessidade. Pronto, era isso que eu queria. Agora um irmão líder, que tinha muita coisa nas costas de Pedro. Mas é interessante
notar que a igreja estava reunida orando por um certo irmão. Lembrar isto. E aí eu fico feliz quando me lembro das nossas quartas-feiras, em que nomes e mais nomes de pessoas são trazidos aqui para nós orarmos e intercedermos e tudo. Excelente. Segundo, a maneira como Lucas coloca a oração por Pedro no relato, como vocês viram, deixa evidente que a fuga miraculosa foi resultado direto da oração. Oração não é coisa de um crente acovardado, ou de um crente meio preguiçoso, meio comodista, que não quer ir para a batalha, então fica em casa, tranca as portas e vai só orar. Tem a hora de fazer isso, tem a hora de sair, de lutar por Cristo, tem a hora de morrer por Cristo, tem a hora. Então não é essa a questão. A questão é o poder que a oração tem. Oração é algo muito sério, muito pode pelo seu poder. Algumas versões têm eficácia, no grego é poder, muito pode pelo seu poder, a oração do justo ou do crente. Você precisa acreditar nisto. Apenas eu não vou desenvolver, eu estou encerrando, apenas não é uma questão simples, no sentido, Senhor, eu quero que meu carro, que é vermelho, amanheça azul. Né? Não é isso, você estará brincando de orar, isso não vai dar certo. Né? Mas oração devidamente nos critérios que a Bíblia ensina e ensina, é muito poderosa, e Deus pode atender, pode não atender, de uma maneira, da maneira como você pede, mas a Bíblia garante que Ele está atento. Os olhos dele estão atentos sobre os justos crentes, e os ouvidos dele estão abertos para os crentes também. Então, não é questão de Deus ouvir ou não ouvir, Ele ouve. Dele ver ou não ver o seu problema, Ele vê. A Bíblia diz que Ele vê, Ele ouve. Ah, mas não me respondeu. Complete a frase. Ele não me respondeu exatamente como eu estou pedindo. Então, examine esse exatamente aí. Outra coisa, não respondeu até agora. Então pode ser que amanhã. Então, não é bem assim essa questão de pediu, Deus fez de maneira automática. Não. Mas não elimina o fato de que a oração é algo muito poderoso e que você deve lançar a mão, e eu e todos nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender de história tão interessante como esta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.